Presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senador Rodrigo Hollenberg, senhores senadores, companheiras e companheiros. Senhor presidente, antes de tratar da matéria, mais uma publicada na edição de ontem do programa televisivo fantástico da Rede Globo de televisão, um programa dando conta de mais uma ação da espionagem americana, dos países coligados aos americanos contra o Brasil. Eu quero falar um pouco do que foi, na última sexta-feira, o encontro da ministra Idely Salvati e dos prefeitos do estado do Amazonas. Um encontro que nasceu a partir de uma decisão da presidente Lula, da presidenta Dilma, para que a ministra Idely, que está à frente da Secretaria de Assuntos Institucionais, procurassem todos e fosse a todos os estados brasileiros para reunir com todos os prefeitos, ouvir as reivindicações e trabalhar no sentido de acertar as ações entre o governo federal, os governos estaduais e municipais, de forma a que os programas federais possam ter uma vazão maior em todos os municípios brasileiros. Primeiro, eu quero destacar que o encontro do qual participaram todos os membros da bancada federal do Amazonas, senhor presidente, com exceção de um deputado federal que encontra-se acamado, hospitalizado, com a saúde num estágio extremamente grave, que é o deputado Luiz Fernando Nicolau. Com exceção dele, todos os demais parlamentares federais, inclusive deputados licenciados, que é o caso da deputada Rebeca Garcia, participaram do evento, assim como os 3 senadores pelo estado do Amazonas, senador Eduardo Braga, senador Alfredo Nascimento e eu. O governador do estado, o governador Omar Aziz, assim como seu vice, deram total apoio para que o encontro pudesse ser viabilizado, porque um deslocamento no estado do Amazonas não pode jamais ser assemelhado a um deslocamento no estado de Goiás, por exemplo, ou até mesmo aqui no Distrito Federal. O estado do Amazonas é a maior unidade da Federação Brasileira e um estado onde os municípios não estão interligados por estrada. A única interligação que existe entre os municípios do Amazonas se dá ou pelos rios, não é? Viagens longas, algumas delas que chegam a durar 30 dias, ou de aeronaves, através da aviação. Então, o governo do estado, o governador Omar, deu um forte apoio, um grande apoio, para que os prefeitos pudessem chegar a Manaus e participar da reunião. Isso fez com que a primeira observação da ministra Idely foi ao fato de que o Amazonas foi o que percentualmente reuniu o maior número de prefeitos. Dos 61 municípios do interior, além da presença da Prefeitura de Manaus, obviamente a capital, onde o encontro foi realizado, senador Mozarildo, das 61 prefeituras do interior, dos municípios do interior, estavam presentes no encontro 59 prefeitas ou prefeitos. 59, um percentual extremamente elevado. E foi uma reunião extremamente importante, uma reunião onde não apenas a ministra Idely pôde expor os investimentos, os projetos do governo federal que estão voltados diretamente para o estado do Amazonas, mas se prontificando a contribuir com o esforço para solucionar alguns graves problemas. E, sem dúvida nenhuma, creio que no Amazonas não tenha sido diferente de outros estados, um dos maiores problemas que nós precisamos resolver é a permanente inadimplência dos municípios brasileiros e, portanto, a sua impossibilidade de levar a efeito, a cabo, os convênios com o governo federal. No estado do Amazonas, senhor presidente, é muito comum, em determinados períodos, todos os municípios estarem registrados no CALC. Todos. Então, é óbvio que dentro de um rigor na fiscalização
da boa aplicação de serviço público, é óbvio que tem de haver uma outra forma, um outro mecanismo para que os municípios possam acessar esses recursos, esses programas importantes do governo federal. O ministro Ideli desenvolveu uma rápida exposição e explicação dos diversos programas federais que estão sendo desenvolvidos na nossa região, mas, sobretudo, no estado do Amazonas. E não são poucos, senhor presidente, não são poucos. Logo na sua chegada, e nós a acompanhamos, os 3 senadores, estávamos sendo aguardados pelo governador Omar Aziz, por toda a sua comitiva, e, a partir dali do aeroporto, começamos a visitar obras que são do governo federal, como o aeroporto, ou obras que são feitas em parceria entre o governo federal e o governo do estado do Amazonas. A primeira obra que nós visitamos foi do aeroporto Eduardo Gomes. E quero confessar a Vossa Excelência, eu que já fiz algumas visitas àquela obra, e tinha algum tempo que não ia visitar a obra, fiquei da mesma forma que a ministra, que o governador, que os demais, impactada pelo tamanho, pela grandiosidade da obra, de aproximadamente 500 milhões de reais. E nós dizíamos à ministra, mas o Amazonas, a cidade de Manaus, merece um aeroporto desse porte, porque o nosso aeroporto é um aeroporto superavitário. Salvo engano, é o 3º maior na movimentação de cargas, não de passageiros, mas na movimentação de cargas, que é o que dá o grande lucro para os aeródromos brasileiros. O aeroporto de Manaus foi inaugurado em 1976 e de lá para cá não sofreu nenhuma intervenção significativa por parte da Infraero. Entretanto, nós temos agora não uma reforma, mas praticamente a construção de um novo aeroporto para a cidade de Manaus. Aeroporto que, segundo os engenheiros responsáveis pela obra, deverá ficar pronto no mês de dezembro. Mas digamos que não fique pronto no mês de dezembro, que fique pronto em janeiro, que fique pronto em fevereiro. O que nós não podemos fazer é permitir com que haja uma aceleração das obras e que, nessa etapa importante do acabamento, o serviço não saia de forma adequada como deva sair. A presidenta Dilma, creio eu, deverá fazer a inauguração, que é um dos maiores projetos da Infraero em curso hoje no Brasil. Na sequência, nós fomos visitar a continuidade de uma avenida que serve para a mobilidade urbana e também para escoar a produção do distrito industrial até o aeroporto, que é a Avenida das Torres, senhor presidente. Também em convênio com o governo federal, que repassou ao Amazonas em torno de 300 milhões de reais para a realização daquela obra, e que está sendo levada a cabo, claro, por uma empresa particular, mas sob a orientação, a coordenação do próprio governo do Amazonas. Uma obra belíssima, uma avenida de mão dupla, com 4 pistas de cada lado, e fora ainda pista exclusiva para o ônibus. Importante porque ela faz um círculo em toda a cidade de Manaus. Ela sai do distrito industrial, sai do porto e vai bater lá no aeroporto. E o mais importante é que passa por muitas unidades residenciais e terá a sua via exclusiva. É a primeira avenida da cidade de Manaus que já está sendo construída com uma via exclusiva para o transporte coletivo. Olha, nós estamos no ano de 2013, senador Rodrigo Hollenberg. No ano de 2013, a cidade de Manaus, que Vossa Excelência bem conhece como senador Mozarildo, 2 milhões de habitantes, tem só agora, em 2013, a sua primeira avenida construída com um corredor exclusivo para o transporte coletivo. Vejam a prioridade que se dava ao transporte coletivo. A prioridade não tem que ser no discurso, a prioridade tem que ser na prática. E este projeto só foi aprovado aqui em Brasília por conta disso, porque garantiu a melhoria na mobilidade urbana. Então, uma obra fantástica, uma obra maravilhosa que vai contribuir muito. Passa muito próxima um dos maiores programas do Minha Casa Minha Vida do Brasil, que é em um único lugar concentrado a construção de 10 mil unidades habitacionais, maior do que muitos municípios do interior do Amazonas, 10 mil unidades habitacionais, sendo que quase 4 mil delas já foram entregues e já estão habitadas.
né, uma região com uma infraestrutura toda nova para poder abrigar essas habitações. E, por fim, visitamos essa obra do Minha Casa Minha Vida, o que significa dizer que há um grande empenho do governo federal para colaborar com os estados brasileiros, para colaborar com os municípios brasileiros, e isso é muito importante, é muito importante. Discutíamos lá, por exemplo, se há de fato e houve uma queda no repasse do FPM, o que é certo, houve uma queda. Por outro lado, em decorrência, a queda aconteceu pela desoneração de alguns setores da economia, e essa desoneração veio para quê? Para não deixar com que a economia brasileira refluísse. Caso de um refluxo, o desemprego viria, a falta de salário viria e a economia brasileira estaria menos aquecida. Então, se por um lado houve essa queda nos repasses para os municípios, fruto das exonerações, por um outro lado, e isso foi muito bem destacado pelo prefeito Vanderlan, que é o vice-presidente da Associação Amazonense dos Municípios, foi quem lá se pronunciou, em nome de todos os municípios amazonenses. Então, se aconteceu isso, por outro lado, houve um registro de aumento no repasse do ICMS. E o ICMS só se manteve bem, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, exatamente por essa razão, pela existência de programas do governo federal, não só de desoneração da linha branca de automóveis, e assim pôde manter a produção e continuar o consumo no mesmo patamar que vinha anteriormente, mas também programas de financiamento, como é o programa Minha Casa Melhor, que as famílias que residem nas habitações de Minha Casa Minha Vida podem buscar um cartão de até R$5.000 para comprar a máquina de lavar roupa, para mobiliar a sua casa, e isso é muito importante para a nossa gente. Só não sabe da importância que tem uma máquina de lavar roupa, senhor presidente, quem nunca precisou lavar roupa. A maioria das mulheres brasileiras que trabalham fora, mas que voltam para suas casas e limpam, cuidam da casa dos filhos, ficar num tanque, elas sabem quanto isso é penoso. Então, isso é muito importante, mostra que o Brasil vem conseguindo ultrapassar uma crise econômica que não é nossa, é uma crise internacional. Mas nesse tempo que me resta, senhor presidente, aproveitando, até abusando da benevolência de Vossa Excelência, eu quero falar a respeito da matéria, mais uma matéria divulgada ontem pelo programa Fantástico. A matéria mostrou números, dados que apontam que o Ministério de Minas e Energia também foi alvo de interceptações, não só de internet, mas também telefônicas, senhor presidente. E tem lá um mapa completo para onde o Ministério ligou, de que telefonemas ligou e a hora que ligou. Não há informação, não há, segundo a matéria, a notícia de ontem, não há informação de que o conteúdo tenha sido acessado. Não há uma informação direta quanto a isso. Mas há, por outro lado, uma indicação de que pode ter sido utilizado por um grupo denominado tal, que é a tropa de elite dos espiões cibernéticos da NSA, que é a Agência de Segurança Americana, que ele poderia ter utilizado um programa denominado BPOA, um programa que, através do qual a interceptação também pudesse ter chegado ao conteúdo das comunicações, tanto da internet quanto da telefonia. E a matéria de ontem mostrou de forma clara, primeiro, que esse exemplo foi dado pela Agência Canadense de Segurança em Comunicação, CSEC, a sigla, e que ela teria mapeado essas ligações e os e-mails do Ministério de Minas e Energia. Ocorre, senhor presidente, que eu penso que nós temos que ter um conhecimento maior dos fatos para chegar a algumas conclusões. Será que o Canadá, o Reino Unido, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, são colaboradores do governo americano ou participam todos de um mesmo projeto de interceptações? Até agora, senador Tax, se o presidente me permitir, eu considerei a parte a Vossa Excelência, até agora, os indicativos que se mostram apontam que há, sim, um programa conjunto
desses 6 países desenvolvidos pelos 6 países chamados Five Eyes, os cinco olhos, não é? E, mais uma vez, o que vem a público é uma apresentação. É uma apresentação, e a apresentação mostra o método. O método, dessa vez, utilizou um programa chamado Olímpia, para poder buscar as informações de metadados, que é a hora, número, inclusive o aparelho de telefone utilizado. E mais do que isso, em seguida, se foi utilizado esse outro método, esse outro programa chamado BPOA, possivelmente tenham acessado também o conteúdo. Então, esses são os questionamentos que nós não obrigatoriamente teremos que responder, nós que participamos da CPI, mas obrigatoriamente, senador Tacos, nós temos que apontar propostas para o Brasil de defesa, propostas de segurança, seja da nação, seja das empresas, seja do povo brasileiro. Propostas que encaminhem investimentos maiores do Brasil nesse segmento. Mudança na legislação para que, uma vez identificado quem promoveu e se esse alguém que promoveu ilegalmente essa interceptação esteja atuando em território nacional, possa ser punido duramente pela legislação brasileira, e concedo nesse momento a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, presidente da CPI, que trata disso, e eu tenho a honra de ser vice-presidente. Essas pessoas devem ser punidas, sim. Agora, a CPI deve buscar encontrar omissões do Sistema Brasileiro de Inteligência. O Sistema Brasileiro de Inteligência está parecendo um queijo suíço, cheio de buraco. Parece que a República Federativa do Brasil, independente dos nomes desses programas que Vossa Excelência está trazendo, aqui parece a casa da mãe Joana. Todo mundo chega, pega informação, e esse atual governo, que não é um governo novo, é um governo de mais de 12 anos, está a demonstrar também nesta área a total incompetência e falta de gestão na segurança de informações que são preciosas para o futuro do Brasil. Incompetência, falta de gestão, estão transformando o Sistema Brasileiro de Inteligência numa verdadeira casa da mãe Joana. Senador Petax, eu só quero lembrar aqui que o que falta é, historicamente, o Brasil garantir investimentos nesse setor de defesa e principalmente de defesa na tecnologia da informação, defesa cibernética. É muito recente, foi neste governo que foi criado e incluído a questão cibernética na defesa estratégica do Brasil. Na defesa estratégica, e criada a Secretaria de Inteligência em Defesa Cibernética. É óbvio que os recursos disponibilizados para essa agência, que é muito nova, é muito pouco. Nós ouvimos o general semana passada. Eu participei. E a primeira observação do general: o Brasil não está formando cérebros, inteligência para fazer frente a isso tudo. Então, nós precisamos investir, e eu concordo com Vossa Excelência, em gênero e número grau. A maior tarefa de nossa CPI, senador, é, a partir deste diagnóstico, apontar caminhos que o governo federal já está procurando. Entretanto, nós sabemos que quando o governo entende que um caminho é importante, talvez na política não seja considerado o principal. E a CPI do Senado Federal tem esse objetivo, mostrar que na política, para a política também isso é prioridade. Olha, hoje fizemos uma belíssima sessão de homenagem aos 60 anos da Petrobras. Aqui estava o ministro de Minas e Energia. Eu falava, durante a sessão, de um município que tem talvez a maior reserva do planeta, se não a maior, a segunda já aprovada, maior do planeta, de silvinita, através de onde se extrai o potássio, não é? E quem é que está lá trabalhando? Empresas canadenses. Empresa canadense, não estou apenas fazendo um paralelo, E se nós não tivermos a capacidade de defender o nosso país, nós estaremos diminuindo a nossa própria capacidade de desenvolvimento e garantia da qualidade de vida. Novamente, me permita, Vossa Excelência tem razão. Nós temos que nos preocupar com as empresas canadenses, americanas. Agora, muito mais, senadora Vanessa, nós temos que nos preocupar com o que é nosso. As informações que são informações de segurança nacional, essas informações não podem vazar. O que está a aparecer aí, que qualquer um tem acesso, por falha nossa. Espero que esse programa recém-criado, que Vossa Excelência está fazendo referência, esse programa não seja mais um conjunto de letras para propagandear em períodos eleitorais. E aí, senador Tacos, não sei se Vossa Excelência leu, acho que é no jornal Folha de São Paulo de hoje, traz uma matéria muito extensa a respeito dessa nova mudança que a internet está sofrendo em âmbito mundial,
que são as garantias, as concessões de termos genéricos, aquele que vem depois do ponto. E, de acordo com a matéria dos jornais de hoje, mostra que apenas um pedido custa em torno de $700 mil. A manutenção dessa denominação genérica custa em torno de $150 mil. E isso vai para quem? Isso vai para uma gestão democrática, multilateral da internet? Não, isso vai para uma empresa chamada ICANN, uma empresa americana, o que significa que somente com esses recursos, os americanos teriam a capacidade de manter a NSA com essa estrutura fantástica, com um orçamento que é um orçamento estrondoso, não é verdade? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente deva trabalhar no sentido de estudar e conhecer, dominar a capacidade de defesa do Estado brasileiro, não é do governo, mas do Estado brasileiro, para também colaborarmos nesse novo momento. E, por fim, aqui registrar somente que na próxima quarta-feira teremos na nossa CPI a presença do jornalista Glyn e também, na sequência, do senhor David. David foi quem foi detido na Inglaterra e que dele foi capturado, foi confiscado tudo o que ele havia, tudo o que ele tinha. Confiscado, do nosso ponto de vista, de forma ilegal. Inclusive, cidadãos ingleses, europeus, se mostrando contrários a essa medida que não tem base na lei, nenhuma base na lei antiterror, como quis dizer o governo inglês. Muito obrigada e desculpa por ter abusado do tempo, presidente.